Olá, galerinha, estou de volta aqui mais uma vez, mais uma aula de matemática do sexto ano, professor Leonardo da Vinci. Vamos continuar o nosso conteúdo da aula passada, tá bom? Falamos sobre raiz quadrada na aula anterior, vamos dar continuidade aqui. Temos várias aplicações aqui, várias questões para responder na nossa aulinha de hoje, tá bom? Então, vamos lá, olha o nosso Leonardo aqui com seu chapéuzinho de palha, que ele fez uma montagem que não ficou muito legal, mas está valendo, o que vale aqui é a tentativa. Então, vamos lá em nosso ritmo aqui de festa junina e conhecer aqui a nossa habilidade da aula de hoje, que é calcular a raiz quadrada exata de um número natural, certo? A nossa habilidade de hoje, que é a habilidade 14. E a expectativa de aprendizagem? Leonardo, o que é a expectativa de aprendizagem? É o que eu quero que você aprenda aí em casa, é o que eu quero passar para vocês. Então, nós vamos calcular a raiz quadrada de um número natural associada à área de um quadrado. Simplesmente isso, a mesma habilidade, a mesma expectativa de aprendizagem da aula anterior. E vamos que vamos começar aqui. Olha só o Leonardo ali mais uma vez, seu chapéu de palha. E veja aqui o seguinte, a área de um quadrado, ela é calculada multiplicando o lado vezes o lado. Ou, quem preferir também, lado elevado ao quadrado. Certinho? Com isso aqui, nós podemos fazer o cálculo da área de um quadrado. Então, como a área de um quadrado ela é obtida elevando a medida do seu lado ao quadrado, então, para obtermos o lado desse quadrado, devemos calcular o valor da raiz quadrada de sua área. Vocês lembram da nossa aula anterior? Lembram, né? Para que eu possa descobrir o valor do lado de um quadrado, eu vou simplesmente calcular a raiz quadrada de sua área. E é o que o Leonardo aqui falou para vocês. Devemos calcular o valor da raiz quadrada de sua área. Tudo bem? Então, vamos lá ver o que eu preparei aqui para vocês. Estou ali mais uma vez e vamos ver aqui o seguinte. Agora é com você, viu, compadre? Nos próximos slides, calcule a medida do lado de cada quadrado de acordo com a informação que foi dada no slide anterior. Leonardo, eu esqueci o que foi dado ali no slide anterior. O que você mostrou lá no slide anterior? Eu mostrei que para que você possa fazer aqui, ó, descobrir o lado de um quadrado, vou mostrar para vocês aqui novamente, descobrir o lado de um quadrado, você tem que calcular o quê? A raiz quadrada de sua área. Para que você descubra o lado de um quadrado, calcule a raiz quadrada da sua área. Então, vamos lá, observem aqui, ó. De acordo com essa informação, nós vamos resolver várias questões. Então, lembrem disso. De acordo com o que foi dito no slide anterior, calcular a raiz quadrada, você vai descobrir o valor do lado. Então, vamos que vamos. Tudo bem aí, né, compadre? Tudo bem aí, né, comadre? Então, mostre aí as suas habilidades, descubra o valor do lado desse quadradinho que vai aparecer para vocês aqui agora. Olha só, eu tenho um quadrado aqui, cuja sua área mede 25 metros quadrados. Lembra da informação que eu dei para vocês? O que você precisa fazer com essa área, com essa informação, para que você descubra o valor do lado desse quadrado? Lembra aí, vamos lá. Ah, Leonardo, você falou que para se descobrir aqui o valor do lado de um quadrado, simplesmente vamos calcular a raiz quadrada dessa área que foi fornecida. E na aula anterior, certo? Na aula anterior, coloquei para vocês uma sequência de multiplicações com números iguais. Então, você vai pensar qual foi daquelas multiplicações ali que o resultado era 25. Você anotou aí no seu caderninho? Você anotou? Não deu tempo não, né? Deu não? Tudo bem. Depois eu passo para vocês aí, os professores também vão passar durante as aulas. Mas qual número que multiplicado por ele próprio resulta em 25? Leonardo, eu acho que é 5. Tá certo? 5 vezes 5 vai dar 25. Então, para que você descubra o valor do lado de um quadrado, se você possui a sua área, calcula a raiz quadrada dessa área. Então, nós vamos calcular aqui, ó, a raiz quadrada de 25. Você encontrou 5? Encontrou, compadre? Encontrou, comadre? Muito bem. Então, show de bola. Você já tem aqui a resposta da nossa primeira questãozinha de hoje, certinho. Então, vamos para a nossa próxima
para o nosso próximo slide, ver o que foi que o professor Leonardo preparou para vocês. Continue aí com esse mesmo processo e calcule o valor desse novo quadrado, do lado desse novo quadrado. Mesmo procedimento, eu vou te dar aqui um quadrado, vou dizer quanto que mede aqui a sua área, já vai aparecer aí para vocês. Olha só, muito fácil essa, Leonardo. Um quadrado cuja sua área é 9 metros quadrados. E agora, quanto que mede o seu lado? Lembra daquelas multiplicações? Qual número que multiplicado por ele próprio resultou em 9? Ou simplesmente calcula a raiz quadrada de 9 e você vai ter o valorzinho aí do lado desse quadrado. Tudo bem? Está calculando aí? Está anotando também? Está anotando aqui o slide? Faz o desenhozinho de um quadrado aí. Coloca assim, a raiz quadrada de 9 vai ser igual a quanto? Vamos lá? Eu vou contar até 3, tá? 3? Ah, a resposta é 3, Leonardo. Negócio de contar até 3. Raiz quadrada, então, aqui de 9 vai ser igual a 3. Então, ó, esse quadradinho aqui, para que você descubra o valor do seu lado, o lado é a raiz quadrada da sua área. Raiz quadrada de 9. Ou seja, olha só aparecendo aí, estava bem fácil. Você calculou a raiz quadrada de 9, deu quanto? Oi? Deu 3, não foi? Então, muito bem. Raiz quadrada de 9 vai ser o valor do seu lado e a raiz quadrada de 9 ela é igual a 3. Faça essa anotaçãozinha aí, não esqueça, tá bom? E aqui na nossa próxima telinha, olha, rapaz, o cabo aqui tem um espetinho, olha. Rapaz, um espetinho com a Coca-Cola vai cair bem, né? Então, vamos observar aqui o que esse cara preparou aqui para vocês, né? E tá com seu chapéuzinho de palha ali também, tá bem melhor do que o meu, mas bora lá. Tá muito fácil, não tá não? Tá muito fácil esse negócio. Bora dificultar aqui um pouquinho para ver se as coisas melhoram, né? Eu sei que você já tá, Leonardo, isso aí eu já sei, tudo bem, bora dificultar aqui mais um pouquinho. Então, vocês gostaram desse rapazinho aqui? Eu achei ele legalzinho, ó. Tá faltando só um dente ali, mas é porque ele pintou de preto, mas bora lá. Então, veja só aqui o nosso próximo telinho, o que eu coloquei para vocês. Olha só o Leonardo ali, só que agora sem o seu chapéuzinho, porque eu esqueci de colocar mesmo. Então, o lado desse novo quadrado que vai aparecer aqui... Ixi Maria, compadre. Eu tenho um quadrado cuja sua área é 625 metros quadrados. Preciso descobrir quanto que é o seu lado. Eita, agora complicou. É um número grande. Eu fiz várias multiplicações na aula passada, multiplicações com números iguais, e se não me engano, uma delas resultava em 625. Então eu vou dar aqui um minutinho para que vocês possam pensar bem direitinho aí e descubram quanto que é a raiz quadrada de 625. E vambora que é balancei, tá valendo, menino? Bora lá, galerinha, vamos lá, tô de volta aqui. Veja só o seguinte,
eu tenho aqui um quadrado cuja sua área é 625 metros quadrados, preciso descobrir então quanto que mede seu lado. Então você lembra que ao calcular a raiz quadrada de 625, o resultado é o lado desse quadrado. Lembra daquela série de multiplicações que nós fizemos na aula anterior? Leonardo, eu lembro só das primeiras, que eram as mais fáceis. E aí eu não lembro dessas últimas não. Você tem certeza que você botou? Coloquei. Então, vou lembrar aqui para vocês, que não deu tempo de anotar na aula passada, vai anotar aqui agora, tá bom? Pega o caderninho, pega a caneta ou lápis, vamos lá. Aquela sequência de multiplicações que tinha aqui é o seguinte, ó. 1 vezes 1 dá igual a 1, tá bom? Então, se tu tiver um quadrado cuja sua área é igual a 1, o seu lado também vai ser 1. A próxima multiplicação que tinha lá era 2 vezes 2 igual a 4, ou seja, se o quadrado tem área 4, o seu lado vale 2, porque a raiz quadrada de 4 é 2. Tinha também, Leonardo, eu lembro que tinha 3 vezes 3 igual a 9. Isso! Então, se o quadrado ele tem área 9, o seu lado vale 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Leonardo, 4 vezes 4 dá 16. Muito bem. Então, se o teu quadradinho tem área 16, é porque o lado dele vale 4, pois 4 vezes 4 é 16. Leonardo, a última que estava aqui, bem nesse cantinho aqui, era 5 vezes 5 igual a 25, que nós já até respondemos a questão anterior. Se o teu lado tem, se o teu quadrado tem área 25, então significa que o teu lado é 5, pois 5 vezes 5 é 25. Isso que eu acabei de citar para vocês foi aquela primeira coluna que tinha aquelas multiplicações, caso não tenha dado tempo de você anotar aí. Aquela coluna do meio que tinha aqui, eu escrevi o seguinte, ó, eu escrevi assim, a última aqui era 7 vezes 7 igual a 49, tá bom? Essa aqui, ó, a coluna que estava bem no meio, ela estava assim, ó, 8 vezes 8 é igual a 64, ou seja, raiz quadrada de 64 é igual a 8. Isso significa que um quadrado que possui área 64 significa que o seu lado vai ser igual a 8. Ele possui lado 8. O outro que eu tinha, 9 vezes 9, 81. Então, lembra de praticar a tabuadazinha desses números iguais. 9 vezes 9 é 81, ou seja, a raiz quadrada de 81 é 9. Isso significa que se o teu quadrado possui área 81, o lado dele é 9. Tudo bem? O outro que nós tínhamos era 10 vezes 10 igual a 100. Também fizemos uma questão na aula passada que envolvia a raiz quadrada de 100. Qual é a raiz quadrada de 100? É 10. Ou seja, se o teu quadradinho tem área 100, o lado dele vale 10. Tinha também, Leonardo, 11 vezes 11, 121. É para anotar no seu caderninho. 11 vezes 11 é igual a 121. Então, quando eu te perguntar quanto que é a raiz quadrada de 121, tu vai me responder é 11. Ou seja, quanto mede o lado de um quadrado que possui área 121, o lado dele é 11. E a outra, Leonardo, que tinha, porque eu quero anotar tudinho. Vamos lá, compadre. 12 vezes 12. 12 vezes 12, você vai colocar lá 144. Ou seja, se o teu quadrado possui área 144, o lado dele vai ser igual a 12. Tudo bem? Tínhamos também 13 vezes 13. Leonardo, 13 vezes 13, 169. Então, se o teu quadrado possui lá a área 169, quer dizer que o lado vale 13, pois a multiplicação do 13 pelo 13 vai dar 169, tá bom? 14 vezes 14, eu coloquei lá o quê? 196. 6 estão entendendo, né? 14 vezes 14, 196. Traduzindo, se o teu quadrado possui área 196, o lado dele vale 14. Eu também coloquei que 15 vezes 15 é 225. Ou seja, a raiz quadrada de 225 é 15. Então, se tu tem um quadrado, olha só aquele símbolozinho do VAR. Se tu tem um quadrado aí, cuja sua área mede 225, isso quer dizer que o lado dele é 15. Depois do 25, lembro-me que eu coloquei o 30. Coloquei assim, ó. 30 vezes 30
Não, Leonardo, espera, você está no 15. 15 vezes 15 é 225. Do 15, nós somos para o 20. Quanto que é 20 vezes 20? Ah, Leonardo, 2 vezes 2 é 4. Então, 20 vezes 20 é 400, pois você pega um zero de cada um dos 20 e coloca na resposta. 20 vezes 20 é igual a 400, ok? Se o teu quadrado possui aí área 400, o lado vale 20. Então, é 20 de o quê? 20 de Leonardo da Vinci, né? 20 de Leonardo da Vinci. Então, se você tem um quadrado cuja área é 400, a resposta para o seu lado, o lado dele vale 20, tá? Vai dar 20. Tudo bem, né? E eu também coloquei o seguinte, 25 vezes 25, que é onde eu queria chegar. A raiz quadrada de 625, lá nas nossas multiplicações, eu tinha assim, ó, 25 vezes 25 dá igual a 625. Então, se você colocou aqui, ó, que a raiz quadrada de 625 é igual a 25, você acertou. Você descobriu o lado desse quadradinho, ok? Então, era isso. Também tinha, só para finalizar, 30 vezes 30, coloquei lá o quê? 900. Então, se o teu quadrado tiver aqui, ó, uma área de 900, o lado dele vale 30, tá bom? Então, é só multiplicação com números iguais, você vai descobrir o valor do lado ou da área. Tudo bem? Então, essa estava bem simples, só conhecer essas multiplicações. Vamos aqui para a nossa próxima. Então, gostei aí da atenção, gostei da participação. Todo mundo está falando aí em casa com a televisão, tá? Eu falo quando eu estou assistindo televisão. Então, bora aqui para a nossa próxima. Então, agora tem um Zezinho aqui, ó. O Zezinho, ele vai trazer um problema para vocês. Tá aqui também com toda a sua camisa quadriculada, seu chapéu de palha. E vamos ver o que o Zezinho quer aqui. Vamos ver a atividade, né? O Zezinho diz o seguinte, qual é a medida do lado de um quadrado cuja área é 64 centímetros quadrados? Vai lá, vou marcar um minutinho aqui para que você me diga aí, quanto que mede o lado do quadrado sabendo que a sua área vale 64? Tá valendo?
Pronto, vamos lá, galerinha. Tempo suficiente. Essa aqui tava bem fácil, né? Bem moleza essa daqui, mole, mole, mole. Vamos lá, o seguinte, ó, o Zezinho é o rei caipira. Daqui a pouco eu vou botar a rainha também, tá? Então, o Zezinho aqui, ele tá querendo saber quanto que mede o lado de um quadrado que possui área 64 centímetros quadrados. Lembra das multiplicações de números iguais? 1 vezes 1 vai dar 64? Não. 2 vezes 2 vai dar 64? Não, também não, né, Leonardo? 3 vezes 3 não dá 64, porque é 9. Ah, então bem que é 4, Leonardo. 4 vezes 4 também não, né? 4 vezes 4 é 16. 5 vezes 5? Não. 5 vezes 5 é 25. É, Leonardo, tem um 6 aqui, então 6 vezes 6 vai dar 64. É claro que não é 64, né? 6 vezes 6 é 36, eu quero chegar em 64. Leonardo, pois é o seguinte, 7 vezes 7, não é 7 vezes 7, né? Não é. 8 vezes 8. 8 vezes 8. 8 vezes 8 dá 64, não dá? Olha aí, Zezinho, olha. 8 vezes 8 vai dar 64. Então, se tu quer descobrir aqui, eu até virei o controle ao contrário, mas tudo bem. Se tu quer descobrir aqui quanto que é o lado de um quadrado que possui área 64, tu vai fazer o quê? Calcular a raiz quadrada de 64. E para isso você precisa descobrir qual número que é elevado ao quadrado resulta em 64. Ou, quem prefere, qual número que multiplicado por ele próprio resulta em 64. E a resposta é 8. É 8. Vocês falaram aí e eu ouvi aqui. 8 vezes 8 vai dar 64. Tudo bem? Então, essa é a resposta aqui. O Zezinho agora está todo contente. Já vai dançar a quadrilha com a Zezinha, que é o par dele aqui, né? E eu acho que eu vou colocar a Zezinha aqui no próximo slide, que é para que ele fique um pouquinho mais feliz, tá bom? Então, vou colocar aqui mais uma questãozinha para nós finalizarmos aqui a nossa aula. E vamos ver aqui, né? O que eu aprontei aqui, o que o Zezinho e a Zezinha aprontaram. E, comadre, quanto que mede o lado de um quadrado cuja área é 1.600 metros quadrados? Olha só, temos aqui o Zezinho, temos aqui a Zezinha. Opa, peraí, Leonardo. Rapaz, eu já dei foi a resposta, ué. Não, ninguém viu, né? Temos aqui o Zezinho, temos aqui a Zezinha, a fogueira de São João, São Pedro e São José, a sanfona e o violão. Então, se tu tem aqui um quadrado que possui área 1.600 metros quadrados. Quanto que mede o lado desse quadrado? Tem um quadradão, grandão. E o Zezinho e a Zezinha estão querendo descobrir qual o valor para o lado desse quadrado. Tu conhece a área, 1.600. Tu vai fazer o quê? Calcular a raiz quadrada de 1.600. Pensem aí, em um minutinho eu volto para responder com vocês. Qual a raiz quadrada de 1.600? Ajudem o Zezinho e a Zezinha.
Pronto, galerinha, já estamos aqui de volta. Raiz quadrada de 1.600. É um número grande, tá? Mas vocês devem estar lembrando que ela também estava naquelas nossas multiplicações que eu coloquei na aula passada. Então, o que eu disse para vocês? Aquela série de multiplicações vai nos ajudar aqui na resolução da aula de hoje, tá bom? Então, preciso aqui descobrir quanto que é a raiz quadrada de 1.600 para que eu possa saber qual o lado do quadrado aqui que o Zezinho e a Zezinha estão procurando, tá bom? Então, vamos pensar aqui. Lembra que 10 vezes 10 dá igual a 100. Tá? É longe de 1.600, né? Então, vamos pensar um pouquinho mais alto. Tá, eu vou subir numa cadeira aqui. Não, não tem, né? Vamos pensar aqui 15 vezes 15. Rapaz, 15 vezes 15, Leonardo? Não sei não, dá 225, né? Não, tá longe ainda. Tem que chegar em 1.600. Leonardo dá 20. Pensa aí, 20 vezes 20. Não, esse aqui nós já utilizamos na aula passada, na questão anterior. 20 vezes 20 dá igual a 400. Vocês lembram disso? Ah, então ainda está um pouquinho longe, ali é 1.600. Pois então vamos fazer assim. Vamos pensar aqui em 25 vezes 25. Não, né? 25 vezes 25 também já fizemos uma questão, deu 625. Ah, então tá bom, ainda tenho mais um minutinho de aula. Então vamos pensar em 30 vezes 30. O que é 30 vezes 30? 3 vezes 3 é 9. Então 30 vezes 30 é 900. Aqui é 1.600. Já aproximou um pouco, né? Mas não é 30 ainda, é um pouco mais. Vamos pensar aqui em... Pensa aqui, 4 vezes 4. 4 vezes 4 não dá 16? Aqui não tem um número 16? Ah, mas tem 2 zeros aqui, Leonardo. Pois então, pensa em 40 vezes 40. 40 vezes 40 vai dar exatamente 1.600. Isso significa, compadre, que o lado desse quadrado aqui, que o Zezinho e a Zezinha estavam tentando descobrir, é igual a 40. Tudo bem? Então, pessoal, vou deixar um recadinho aqui. Olha, balancei! Fiquei foi tonto. O Zezinho e a Zezinha aqui. Então, vamos ver o seguinte. Desejo aqui boas aulas para vocês. Que vocês fiquem bem. Tchau, compadre. Tchau, comadre. Até a próxima. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.